Olá, eu sou o Daniel Leitão e de segunda a sexta trago-lhe o que encontro de melhor nas redes sociais. Quer dizer, se calhar melhor não é o adjetivo certo. Pouco depois das 5 da tarde, na Renascença. Seja o que Deus quiser. Este é um podcast Renascença. Psicólogo também é uma pessoa e passa por situações e que sente coisas no próprio processo terapêutico. E às vezes há aqui até uma expressão, um conceito que vem da psicanálise, curiosamente, que é a contratransferência. Portanto, a transferência é aquilo que o paciente coloca no psicólogo e a contratransferência é aquilo que o psicólogo depois coloca ou sente e pode colocar no processo terapêutico. E mostra que somos humanos e que a base da psicologia é a relação terapêutica, é a relação entre dois seres humanos. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou Inês Braga Sampaio e no outro dia estacionei e saí do carro, caminhei assim uns 15, 20 metros e depois olhei para trás e percebi que tinha deixado tudo aberto. Porta, chave no banco, luzes acesas, um convite ao furto, essencialmente. Eu sou o João Malheiro e às vezes tenho a cabeça tanto a mil que nem tenho tempo para escrever uma intro, como foi o caso. E eu sou a Daniela Espírito Santo e tenho sérias dificuldades em explicar aos meus amigos que uma das minhas séries preferidas se chama Crazy Ex-Girlfriend, ou A Maluca da Minha Ex-Namorada, que apesar do título e de ser tecnicamente uma comédia musical, é uma série sobre saúde mental. E é precisamente sobre saúde mental que vamos falar hoje, isto porque esta semana temos uma série complexa, mas divertida, como pano de fundo. Falamos de Shrinking, da Apple TV, cuja terceira temporada se estreou na quarta-feira, 28 de janeiro. Para quem não viu, Shrinking é uma daquelas séries que oscilam com mestria entre a comédia e o drama. A base é aparentemente simples. Um psiquiatra interpretado por Jason Segel perde a mulher num acidente de viação e decide começar a dizer aos seus pacientes exatamente aquilo que pensa. Ora, isso é exatamente aquilo que um terapeuta não deve fazer por princípio ético, e para nos explicar o que é que realmente está aqui em causa e ajudar-nos a decifrar o que torna esta série numa comédia-drama tão bem conseguida e premiada já agora, porque Shrinking, ou Terapia Sem Filtros em português, já ganhou 12 prémios. Temos aqui, então, a ajudar-nos uma fã assumida da série, mas não é uma fã qualquer. Pois não, é psicóloga clínica especializada em PHDA em adultos. Se não sabem o que é, não se preocupem, vão ficar a saber mais à frente. Diagnosticada com esta perturbação, tornou-se uma referência na área em Portugal e partilha conteúdos nas redes sociais sobre o tema de forma leve e descomplicada. É também autora do livro Estou Sempre a Mil, no pun intended com a minha intro, que parece descrever a vida de um jornalista. Cá está. E como já dissemos, é fã confessa de Shrinking, que nos vai ajudar a aprofundar. Estamos a falar de Rita Gama Ferreira. Bem-vinda ao Watch Party. Olá, boa tarde e obrigada pelo convite. Obrigada a nós por vires cá. Mas antes de irmos ao tema e de nos explicares o que é mesmo PHDA, vamos ficar a conhecer as novidades da semana. Antes de irmos às estreias propriamente ditas, damos um saltinho à Espanha porque a Daniela foi a Madrid a um evento super secreto da Netflix, não foi? Verdade, fomos até Espanha a convite da Netflix para ficar a saber o que podemos esperar do serviço de streaming em 2026. Não pudemos filmar ou fotografar lá dentro, era tudo muito secreto, mas ficamos a conhecer algumas das novas séries, temporadas, filmes e documentários que a Netflix vai lançar nos próximos meses. Ok, dá-nos as notícias fresquinhas então. Alguns já foram destacados aqui em episódios passados, como One Piece, Avatar ou Rabo de Peixe, mas outros foram mesmo novidade. Por exemplo, ficamos a saber que a Netflix está a rodar na Galiza uma minissérie sobre um dos primeiros assassinos em série documentados na Europa. Chama-se Lobo, vai fazer as delícias de todos os fãs de True Crime de certeza absoluta. E também podemos ver um filme documental sobre a ETA, Miguel Ángel Branco e as 48 horas que mudaram tudo, é o nome do trabalho. Conseguimos ver um pouco do início deste filme documental e promete ser muito interessante. Também passaram por lá várias estrelas espanholas de séries que são muito acarinhadas em Portugal, como Machos Alfa e Berlim. Falaremos disso mais tarde. E ficamos a saber mais sobre El Problema Final, uma adaptação de um romance que vai contar com o português José Condessa. Também já falamos com ele sobre isto. Exatamente. E também ouvi dizer que viste os primeiros 5 minutos do filme de Peaky Blinders, não é? É verdade. Eu sei que estás verde de inveja, Sim, mas sim. Digo-te já que se os primeiros 5 minutos são indicação de alguma coisa, vamos ter um filme bem frenético, mas não digo muito mais, que é para não fazer spoiler, mas se quiserem mais detalhes podem ver em rr.pt, que eu escrevo lá sobre o assunto. Muito bem. Finalmente, e deixei esta parte para a última, Inês, também vimos alguns momentos de Bridgerton, uma das estreias da semana. We begin another season. I should like great gossip. The social season might look a little No, different this no, no. You must begin the proper way. Dearest
gentle reader. Caríssimos ouvintes, está aí a 4ª temporada de Bridgerton. Desta vez é Benedict que tem de procurar casamento e a jovem Sophie Beck foge de casa e da tirania da sua madrasta para captar a atenção do mais libertino dos irmãos Bridgerton num baile de máscaras. Já com mais 2 temporadas confirmadas, ou seja, a 5ª e a 6ª, a história de Benedict e Sophie é uma reinterpretação do conto da Cinderela. A primeira metade sai já esta quinta-feira e o segundo lote de episódios chega no dia 26 de fevereiro. E também não é para te fazer inveja, mas também vi uns momentos de Bridgerton. Pois, é. Andas aqui a viajar. Saltamos da Netflix para a Disney+. Destaque para a estreia da 17ª série do universo cinematográfico da Marvel, Wonder Man. Pois é, já vai na 17ª série. Ao longo de 8 episódios, muito meta, vamos ficar a conhecer Simon Williams, um ator que se leva demasiado a sério e que quer muito um papel principal no remake do filme de super-heróis Wonder Man. Por isso é que é meta. Exato. Mas e se o próprio Simon for mesmo o Wonder Man na vida real? Yahya Abdul-Mateen e Ben Kingsley lideram esta minissérie de 8 episódios, já disponível na Disney+. Até te dou uma curiosidade, o remake do filme de super-heróis é para contrariar a fadiga dos super-heróis, algo que a Marvel também está a tentar contrariar. Ora, passamos então para o cinema, vem mesmo a calhar, para falar de um dos maiores candidatos aos Oscars deste ano, Valor Sentimental, com 9 nomeações, no novo filme de Joachim Trier, espero estar a dizer isto direito. Stellan Skarsgård interpreta um realizador cujos anos de glória já lá vão e que oferece à filha o papel principal no novo filme. Ora, quando ela rejeita, ele convida, em vez disso, uma jovem estrela de Hollywood, algo que reabre velhas feridas. Com Renate Reinsve, Alexander Skarsgård, Elle Fanning e Inga Ibsdóttir Lillias, todos nomeados a Oscars, Valor Sentimental também concorre nas categorias de melhor filme, realizador, argumento original, edição e filme estrangeiro, para ver no cinema a partir desta quinta-feira. E para os fãs de terror, ou seja, o João Malheiro, a proposta da semana é Socorro, com ponto de exclamação. Rachel McAdams é uma funcionária atormentada pelo seu chefe narcisista, Dylan O'Brien. Quando o avião em que seguem se despenha numa ilha deserta e eles são os únicos sobreviventes, os papéis invertem-se. É o regresso de Sam Raimi à realização, 4 anos depois, para ver também a partir desta quinta-feira nos cinemas. E terminamos com o Indie Júnior, o Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil, cuja 10ª edição decorre no Porto. O Watch Party falou com Jéssica Pestana, programadora do festival, que confirma a realização da próxima edição, ou seja, a 11ª, e realça a grande mais-valia do Indie Júnior. Trabalhamos principalmente com filmes que não estão no circuito comercial, ou seja, que as pessoas não conseguem ter acesso a eles e tentamos que seja o mais diversificada possível, mas este lado da pedagogia também é muito importante para nós. Muitos dos filmes com que nós trabalhamos podem desbloquear alguns temas que às vezes são tabus, às vezes são mais difíceis, de digestão lenta, e às vezes é um filme que desbloqueia uma conversa, uma discussão e uma reflexão sobre as coisas. Jéssica Pestana, programadora do Indie Júnior, em entrevista ao Watch Party. O festival está distribuído por vários espaços na cidade do Porto, com o Cinema Batalha, o Coliseu, a Biblioteca Almeida Garrett e o Planetário, entre outros. Atenção, um tema que está aprofundado em rr.pt. E voltamos agora à conversa com a Rita Gama Ferreira sobre Shrinking. Quando Shrinking começa, já vamos a meio da história. Jimmy, um terapeuta de luto pela mulher que morreu de forma abrupta num acidente de viação, tenta sobreviver ao dia-a-dia, ignorando tudo e todos e descurando as pessoas mais importantes que restam na sua vida. No meio do próprio luto, tenta desesperadamente salvar os outros. Pelo caminho, acaba por perceber que é desta forma que se pode tentar salvar a si próprio. A maneira de o fazer, no entanto, é muito pouco ortodoxa. Jimmy, interpretado por Jason Segel, que também é um dos criadores da série, já agora, decide ignorar tudo o que aprendeu na faculdade e o código de conduta da sua profissão e começa a fazer, tal como o nome da série diz, terapia sem filtros. As consequências são imprevisíveis, mas dão aso a episódios em que esta linha ténue entre o humor e o drama são explorados com, arriscamos-nos a dizer, muito cuidado e empatia. Rita, a série fala sobre um psiquiatra que está numa fase de luto assim meio radical, digamos assim, e começa a dizer a todos os seus pacientes exatamente o que lhe vai na cabeça. Isto parece-te um cenário possível ou recomendável?
Não me parece um cenário recomendável, mas eu acho que é uma ótima forma de perceber que os psicólogos, psiquiatras, neste caso, penso que ele até seja mesmo psicoterapeuta, não é? Portanto, e não é uma forma ótima, mas mostra que de facto nós também somos pessoas, também passamos por períodos difíceis e claro que temos que trabalhar em nós, porque senão é capaz de haver aqui alguma consequência menos boa para si próprio e depois, consequentemente, para os pacientes, não é? Pois, exato, ele está numa situação frágil quando a série começa e a série aborda também a questão do luto. O que é que a série acerta e erra também sobre este processo? Eu acho que mostra bastante bem este lado que às vezes fica, eu acho que se calhar é um bocadinho transparente, não é? Que o psicólogo também é uma pessoa e passa por situações e que sente coisas no próprio processo terapêutico e às vezes há aqui até uma expressão, um conceito que vem da psicanálise, curiosamente, que é a contratransferência. Portanto, a transferência é aquilo que o paciente coloca no psicólogo e a contratransferência é aquilo que o psicólogo depois coloca ou sente e pode colocar no processo terapêutico, que às vezes é muito útil para o próprio processo, quando é devolvido. Sei lá, posso dar aqui um exemplo de que alguém me faz sentir sempre... por exemplo, raiva, vamos imaginar. É muito interessante se eu conseguir primeiro perceber esta raiva, eu estou a senti-la porque é algo meu e aí eu vou para a minha terapia e vou falar sobre isto, não é? Se eu sentir esta raiva e me perceber que na verdade é uma sensação comum das pessoas à volta daquela pessoa sentirem, pode ser interessante eu devolver isso, claro, de forma empática, mas porque pode ajudar a pessoa a perceber porque é que as outras pessoas à volta têm esta sensação comum à volta dela, não é? Portanto, acaba por ser este processo de contratransferência que é muito útil e mostra que somos humanos e que a base da psicologia é a relação terapêutica, é a relação entre dois seres humanos. Sim, e lá está, como estavas agora ainda a dizer, um psicólogo, um terapeuta também pode ter um psicólogo e um terapeuta, não é? Convém. Eu acho que devia ser obrigatório. Não é, mas eu acho que devia. Exato, até para estarem mais capacitados, não é? Claro. Para ajudar também. Claro que sim, e para não influenciar negativamente os processos terapêuticos das outras pessoas, não é? Claro. Porque é um work in progress também vosso, não é? Exato, e porque as histórias dos outros podem ressoar com a nossa e ressoam tantas vezes, não é? O humor pode coexistir com a dor? Eu acho que o humor é essencial, eu sou muito fã do humor. Eu acho que, uma vez ouvi, acho que foi o Ricardo Araújo Pereira a falar sobre isto e ele dizia qualquer coisa como os seres humanos conseguem rir-se porque têm consciência da morte. Eventualmente os outros animais não têm consciência da morte e portanto também não acham piada às coisas e acho que talvez seja uma boa forma de olhar para isto, que é, já que temos que lidar com a angústia da morte e de eventualmente não saber o que vem depois, talvez aqui a parte mais humorística da vida seja para conseguir levar isto de uma forma mais levezinha. E tu já pegaste também um bocadinho aqui neste assunto, já falámos um pouco, mas como é que um profissional de saúde mental trata da sua própria saúde mental? Eu acho mesmo que a base será fazer terapia, mas para além disto é muito importante, há outros processos como a supervisão ou a intervisão. A intervisão é discutir casos com outros colegas, a supervisão é ter aqui um psicólogo com mais experiência, mais tempo de prática, que nos vai ajudar se calhar a olhar para os casos com uma perspectiva diferente e mais, com mais experiência, lá está, passando aqui a redundância. E portanto diria que fazer terapia, supervisão, intervisão e depois cuidar de si, investir ou seja, aquilo que nós propomos aos nossos pacientes fazer connosco próprios, não é? Claro. Cuidar de nós. Em casa de ferreiro tem que haver espeto de ferro. É um bocadinho também isso. Agora falamos um bocadinho da série, do Shrinking, que eu sei que tu viste e que gostas. É um bocadinho aquilo que ele faz, não oficialmente, não é? Porque a personagem do Harrison Ford não é o terapeuta oficial dele, é o chefe. Na verdade. Mas é o supervisor. Mas é o supervisor, então é isso que acontece, ou seja, tu também tens um espaço, não é teu, és líder de uma equipa, isso também tens essa função com os teus colegas? Acabas por ser o Harrison Ford dos teus colegas. Sim, exatamente, ou seja, eu faço supervisão com um supervisor, mas eu acabo por também ser supervisora de colegas e é muito importante porque não só ajuda na parte técnica, como ajuda depois a ver alguns traços que nós psicólogos acabamos por ter e que podem influenciar o processo e que às vezes é importante também devolver ao próprio psicólogo. Já aconteceu ter colegas que estavam muito inseguras e foi importante explorar essa insegurança porque ela estava a ser levada para os processos terapêuticos em que era necessário estar a estabelecer mais limites que não estavam a ser estabelecidos. Por acaso até é coerente aqui com esta história, não é? Exatamente.
Então, e tu sentes que este tipo de séries são realistas? O que é que na série é completamente irrealista para ti e tu jamais farias, enquanto psicóloga? É assim, eu acredito que mesmo que... Quer dizer, eu acho que isto é difícil dizer de uma forma demasiado generalista, mas no geral acredito que alguém que esteja em grande sofrimento, falando aqui do próprio terapeuta, eventualmente não vai ser tão sarcástico na forma de comunicar. Portanto, talvez seja isso. Ou seja, não quer dizer que não vamos colocar algumas partes nossas no processo, mas isto a pensar aqui numa hipótese em que estamos a fazer incorretamente o nosso trabalho, mas talvez não o fizéssemos desta forma tão sarcástica, quase assim até engraçada, porque em princípio se estamos a sofrer, não levávamos isto desta forma tão humorística, vá. Talvez seja isso. Mas já te deu vontade, de certeza. Exato. Algum paciente já te deu vontade de, por favor, pronto, dizer algo mais direto, ou por favor, um bocadinho quase, abanar-lhe os ombros, porque assumo Vamos fazer um spoiler aqui, sem fazer um spoiler. Sim, já te sim, deu sim. vontade de chegar a algum paciente teu e dizer: divorcia-te, por favor? Sim. Já. Isso e tantas outras coisas, às vezes dá-nos vontade mesmo, assim, imaginando, é mesmo quase com um abanar aquela pessoa do género, isso. acorda, por favor, isto faz-te mal, mas nós não podemos fazer isso porque isso é, lá está, é contra-transferência, sou eu com pressa, o processo é da pessoa e eu tenho que ser tolerante ao processo dela e ela se calhar não tem, ou seja, eu Tens eu é que de fora ajudar a consigo pessoa a ver chegar lá pressa por ela que tem, própria, não é? Exatamente, Pois. exato. Tem que ser tolerante e paciente. Sim. Mas deve, por vezes, custar ver um paciente num ciclo de, pronto, aqui numa linguagem limite, autodestruição quase, não é? Sim, mas é importante devolver isso e eu devolvo, ou seja, eu às vezes digo, olha, está-me a fazer tanta confusão, custa-me tanto ver-te assim, percebo que para ti é muito difícil e eu sou capaz de dizer, olha, às vezes apetecia mesmo entrar dentro da tua cabeça e fazer com que isto pudesse acontecer, mas eu sei que não posso, eu sei que se calhar é uma pressa minha, mas isto trazer este lado humano de que o psicólogo também sente e devolver isto é muito importante porque eles sentem a nossa preocupação, eu acho que isso ajuda a aproximar. Ou seja, por vezes convém também ser mesmo direto com os pacientes. E confrontativa, às vezes, claro que sempre com uma base importante de empatia, mas é importante às vezes ser confrontativo, porque a pessoa às vezes não está a ver. Exato. E há alguma escola que defenda um género de terapia mais confrontativo? Mais do género de Jimmy. Nem tanto, mas... Eu diria que todas as abordagens, existem várias abordagens. As pessoas habitualmente conhecem mais a psicanálise, que atualmente a mais moderna é a psicodinâmica, e depois existe aqui a terapia cognitivo-comportamental, que hoje em dia também é aquela que se vai ouvindo mais, mas existem muitas. E todas elas, no fundo, têm o mesmo objetivo, que é trazer bem-estar e autonomia aos pacientes. Mas depois por trás existem técnicas, e dentro das técnicas há técnicas que podem sim ser mais confrontativas. Portanto, eu diria que sim, em todas elas, talvez com ferramentas ou formas de discursar diferentes. É o chamado whatever works, não é? Exato, é adaptar. Agora falamos um bocadinho mais sobre ti. És especializada em PHDA. Deve haver alguns ouvintes que não sabem o que é que esta sigla quer dizer. Podes explicar-nos assim de uma forma profissional, mas sucinta, o que é PHDA? Claro que sim, não sou ótima a ser sucinta, na verdade é uma característica típica, então é perturbação de hiperatividade e ou déficit de atenção. Começando aqui pelo déficit de atenção, na verdade não é um verdadeiro déficit, é uma desregulação que explica a dificuldade em manter uma atenção sustentada e não se distrair, versus o famoso hiperfoco, que é de repente a pessoa tem um nível de atenção tão grande que nem consegue dar atenção a mais nada porque está super interessada, entusiasmada e aquilo chama muito a atenção da pessoa. Portanto, isto é aqui o chamado déficit de atenção ou desregulação. Depois temos a hiperatividade / impulsividade, que não aparece no nome, mas faz parte. Portanto, é uma pessoa que tem muita dificuldade, no fundo, em inibir o comportamento. Então, acaba por agir impulsivamente. É o famoso fazer antes de pensar, em vez de pensar e depois fazer. Pronto, assim, muito resumido é isto. Tem recebido muita atenção recentemente, não é? Porquê? Sim, é assim, eu acredito que as redes sociais têm os seus lados muito positivos, os seus lados muito negativos, mas as redes sociais ajudaram efetivamente e trouxeram aqui muita atenção para cima da PHDA. Ela já era vista na infância. Nos últimos anos, e mesmo aqui com o DSM, que é o manual estatístico que nós utilizamos para poder dar diagnósticos, ele foi sendo adaptado até agora e há muito pouco tempo. Portanto, só há 13 anos é que ele foi adaptado para podermos dar este diagnóstico
ao adulto também. E porquê? Porque é uma perturbação do neurodesenvolvimento, à semelhança de uma dislexia, do autismo, entre outras, portanto nasce com a pessoa. É um cérebro diferente. E já agora, estando um ouvinte a ouvir-te agora a falar e pensar, isto é sobre mim, o que é que tu achas que ele deve fazer? Para além de ler o teu livro. Exato, para além de ler o teu livro. Sim, eu acho que é muito importante ir pesquisar, sem dúvida nenhuma, mas tendo aqui um pensamento crítico e uma observação crítica, porque nem tudo o que nós vamos encontrar na internet, obviamente, é fidedigno. Ainda assim, se a pessoa se identifica muito, já procurou muita coisa e cada vez se identifica mais, nada melhor do que procurar uma avaliação psicológica para eventualmente se aproximar do diagnóstico ou não, porque todo o sofrimento deve ser atendido. E hoje em dia a hiperestimulação, lá está, faz com que pessoas sem PHDA possam desenvolver sintomas super idênticos ao ponto de ter uma wannabe PHDA. E também é por isso que tens usado as tuas redes sociais para falar do tema, para ajudar também as pessoas que estiverem eventualmente a fazer essa pesquisa? Sim, isto nasceu de forma muito orgânica, porque eu fui diagnosticada, sei lá, há uns 4 anos por aí, e quando eu fui diagnosticada já eu andava a pesquisar imenso sobre isto, não havia nada em Portugal, nada. Eu tive que ir para online, mas fiz formação em Inglaterra e no Brasil e comecei a dedicar-me muito a isto e depois comecei a perceber que se calhar tinha, falei com a minha psicóloga na altura, ela também não percebia muito PHDA, mas de facto concordava e depois o psiquiatra confirmou e portanto a partir daqui foi uma necessidade de isto faltou-me tanto que eu acho que preciso de levar isto a outras pessoas e o meu hiperfoco mantém-se. E foi aí que também surgiu o livro, não é? Chama-se Estou Sempre a Mil, não é? Exatamente. E permite ajudar as pessoas a perceberem se têm, pelo menos uma espécie de pré-diagnóstico, se têm PHDA ou se estão só overwhelmed, como todos nós, Estão com as todos redes sociais, a não é? nadar na maionese do mundo. Exatamente. E isto nasceu um bocadinho, lá está, daquela famosa frase que agora nós ouvimos, que é um bocadinho invalidante para quem efetivamente tem PHDA, mas isso agora toda a gente tem. Eu tenho um bocadinho de PHDA. Pronto. E, portanto, para dar resposta a isto, procurei escrever este livro que separa as consequências da hiperestimulação, que a investigação indica que, de facto, altera imenso aquilo que são as funções executivas, que é o que está comprometido na PHDA, ao ponto de parecer que a pessoa tem uma PHDA. E depois separa o outro lado, que é efetivamente o que é PHDA, e, portanto, as pessoas que leem este livro, em princípio, terminam a perceber se faz sentido fazer uma avaliação ou serem acompanhadas porque estão hiperestimuladas. E já agora, há outras perturbações ou transtornos que já viste representados no cinema ou em séries ou que pelo menos gostarias de ver? Eu acho que, inevitavelmente, nós vemos o funcionamento humano sempre representado no cinema, nas séries, ou seja, nós vemos pessoas, não é? E mesmo não havendo diagnósticos, nós conseguimos ver que há funcionamentos diferentes e acho que sim, que as personagens acabam muitas vezes por nos trazer não só o funcionamento, como a possibilidade até de um diagnóstico um diagnóstico Fazes ausente, diagnósticos não é? às personagens das séries que vês? Então, eu sou uma consumidora de true crime, portanto, na verdade, acabo por talvez procurar um bocadinho diagnosticar. Não são personagens, não é? Mas sim, aí eu acabo por fazer um bocado isso. Mas mesmo aqui no Shrinking, a psicóloga, portanto, que se envolve com ele, tem todo um perfil que me remete muito para a PHDA. É a minha personagem favorita, diga-se. Eu adoro Sim, também. ela é Sim. super dinâmica, não é? Sim. E as cores, a forma como ela interage, mesmo a personalidade física, não é? O comportamento físico, a roupa, tudo o que ela representa remete muito aqui para uma neurodivergência. Sim. E lá está, por exemplo, Shrinking é um bom exemplo de retratar estas questões de saúde mental, mas também já vimos muitos filmes e muitas séries que retratam condições psicológicas de uma forma muito irresponsável ou mal informada. É preciso haver um cuidado quando se decide escrever uma personagem ou retratar uma história sobre este tipo de temas? Sem dúvida, como sobre outro tópico qualquer que não sobre a saúde mental, eu acho que é necessário fazer investigação, falar com pessoas que trabalham, que experienciam também, que eu costumo dizer que os meus pacientes são os meus maiores professores, porque eles é que vivem na pele, não é? Portanto, eu acho que sim, falar com quem vive isto na ótica do utilizador, mas também quem trabalha com, é provavelmente o melhor trabalho de investigação e inspiração que podem fazer, e é muito necessário, sim.
mas sentes que levar a saúde mental de forma muito direta aos ecrãs, como é o caso de Shrinking, é literalmente a base, o plot da série, pode trazer mais consequências positivas do que negativas, ou pode contribuir às vezes para certos estereótipos? Eu acho que é uma pergunta difícil, porque não acho que não quero ser demasiado dicotómico, ou seja, dizer que é só mau ou só bom. Acho que tem sempre os dois lados, mas mais que não seja, no fim do dia, trazer para cima da mesa os temas da saúde mental, dos diagnósticos, das perturbações, e se trouxer representatividade, eu diria que melhor do que pior, embora claro que há sempre espaço para haver coisas que não são tão bem feitas, não é? E também é importante para mostrar que os próprios psicólogos, ou psicoterapeutas, psiquiatras, ou seja, os próprios profissionais de saúde mental, eles próprios têm as suas vidas, os seus problemas e São as suas pessoas. dúvidas, não é? Exato. E também são pessoas que veem séries? Se sim, que outras séries ou filmes recomendarias enquanto psicóloga? Bom, então, esta é aquela parte em que eu, com nomes, sou péssima, portanto eu vou só aqui recorrer à minha cábula, mas eu tinha estado aqui a ver o The Patient, o The White Lotus, gosto imenso. Eu posso dizer Sentes que é uma série sobre saúde mental? esse lá está, eu acho que a saúde mental está representada em todo Bastante. Há ali, não é? há ali muitas crises. Sim, eu acho que sim, portanto, e acho que as próprias personagens conseguem representar, sei lá, por exemplo, podemos ver traços narcisistas, não quer dizer que a pessoa de facto seja narcisista, mas ela tem traços, não é? Há uma personagem da temporada 3 de White Lotus que me parece que está muito encaixada nisso. Sim, Que é sim, o irmão sim. mais velho daquele casal, não é? Sim, exatamente. E mesmo assim, às vezes mistura-se, ou seja, nós conseguimos ver, mas à semelhança das pessoas, nós não precisamos dizer, e agora está um bocado na moda dizer, é narcisista. É assim, narcisismo é um diagnóstico que nós fazemos e muitas vezes juntamente aqui com outros diagnósticos, nós podemos ter traços narcisistas. É importante ter traços narcisistas, porque senão nós não olhávamos para nós, muitas vezes, em primeiro lugar, não é? Então acho que as séries também trazem muito isto, e estas personagens, em certos momentos nós até conseguimos sentir raiva da personagem, mas depois pensar, mas eu até empatizo, coitado, nesta parte e viveu isto, a história dele explica estas características, e acho que isso é uma boa forma de pensar que depois trazemos isto para o mundo, não é? Para as pessoas, e se calhar haver mais empatia, perceber que por trás daquela forma de ser, que ainda que não invalide, que me cause muita confusão, mas se calhar aquela pessoa é assim por alguma razão por trás, não é? Ou seja, ter empatia. Sim, exato. Tenho aqui mais duas. Tenho o Euphoria, não era? Sim, eu ia dizer que essa representa muito bem uma data de estados relacionados com a saúde mental, especialmente aqui a personagem principal, mas não só. E fala de temas muito sensíveis, nomeadamente até a ideação suicida. Portanto, acho que são tópicos que às vezes esta questão às vezes não é falada. Aliás, na publicidade muitas vezes não se fala sobre isto, porque há a tendência de pensar que falar sobre isto aumenta a probabilidade de acontecer. Mas isto normalmente levanta questões dentro aqui da comunidade dos psicólogos, psiquiatras, que é falar sobre isto também abre espaço a que as pessoas procurem ajuda. Portanto, é assim um pau de dois bicos, na Há um verdade. episódio de Euphoria, não sei se te recordas, que é um daqueles episódios que eles lançaram na altura da pandemia, antes da segunda temporada, em que o episódio todo é, na verdade, uma sessão de terapia de uma das personagens. E ela vai imaginando coisas à medida que está a fazer a sessão. Exatamente, e lá está. E nós observarmos isto, por exemplo, numa série, é muito representativo. Se calhar pode-me ajudar a pensar, ok, se isto acontece nesta série, se eu nunca fui ao psicólogo e estou a ver mais ou menos como é que isto é, mesmo que depois não seja literalmente aquilo, que não vai ser, mas se calhar desconstrói algum preconceito que eu tenho e posso passar à ação e marcar uma sessão de terapia, por exemplo, não é? Exato. Estou a Então, perceber. no final, no resumo, vejam séries Exato. e depois E vão ao ouçam o Watch psicólogo, Party. vão ao terapeuta com as vossas conclusões. E essencialmente ouçam os profissionais de saúde, porque Exato. ninguém Exatamente. saberá melhor do que eles identificar e ajudar, não é? Exatamente. Ora, Rita, muito obrigada por teres partilhado connosco tanto a tua experiência a ver Shrinking como a tua experiência com o PHDA e com a tua profissão, mas o tempo desta nossa sessão terapêutica ainda não terminou, atenção, ainda temos mais 30 segundos no relógio e vamos dar-te para nos sugerires uma série ou filme, o que seja, para vermos no fim de semana. Quando estiveres preparada, o relógio começa a contar. Ok. Tens então, 30 segundos.
Certo, eu tinha aqui várias, mas vou então dizer a que ficou para o fim, que foi a Black Mirror, que eu gosto muito também, que acho que acaba por nos trazer aqui um misto entre precisamente o que é o ser humano e aqui vou dizer invasão, da tecnologia e de que forma é que isto mexe connosco e põe em causa o que é humano, o que não é e de que forma é que a tecnologia pode ajudar-nos a ser mais humanos ou menos humanos e acho que põe-nos a pensar, a refletir e no fim do dia a terapia quer-nos pôr a refletir, portanto acho que é uma boa forma de pensarmos sobre o mundo e o avanço tecnológico. Olha, 35 segundos, sim senhor. Quase lá. Consegui. Quase lá. Mais uma vez, obrigada à Rita Gama Ferreira por vir à nossa Watch Party. Fica já aqui uma espécie de subconvite para quando tivermos Adolescência 2 voltares para falar connosco. No entretanto, e enquanto não acontece, podem ver as 3 temporadas de Shrinking na Apple TV+. No próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt. Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado e teve o apoio à produção de Ariana Cruz, José Ferreira e Rui Glória. Olá, eu sou o Daniel Leitão e de segunda a sexta trago-lhe o que encontro de melhor nas redes sociais. Quer dizer, se calhar melhor não é o adjetivo certo. Pouco depois das 5 da tarde, na Renascença. Seja o que Deus quiser. Este é um podcast Renascença.